Olha só, gente, o doutor Tiago Costa, ele é urologista e aí ele topou conversar com a gente sobre nossa saúde, né? Quais são os aspectos que a gente deve ter mais atenção durante esse momento de quarentena, que estamos mais em casa. Afinal de contas, toda a nossa rotina muda, né? Os nossos hábitos mudam, né, doutor Tiago? E a gente cai em vários erros, né? Vários pecados que muitas vezes vão nos prejudicar e a gente não tem nem dimensão disso. Afinal de contas, a nossa quarentena está sendo um pouco esticada, né? Então, realmente é preciso cuidar de todos os aspectos. Exatamente. O foco principal tem que ser com a imunidade. Nós temos que ter a consciência de que a quarentena, nós temos que manter o cuidado com a saúde para que tenhamos uma imunidade adequada, porque mesmo na quarentena não quer dizer que nós estamos completamente livres da possibilidade da infecção. Uhum, Né? claro. Então, é importante que nós tenhamos uma imunidade, temos cuidados para ter uma imunidade adequada, para que, se houver a infecção, ela seja da maneira mais branda possível, sem esses quadros graves, como nós já, infelizmente, estamos vendo por aí, né? Pois é. Então, Perdão. não pode. Então, assim, a quarentena não é só. É importante que as pessoas tenham não a consciência, vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa e cuidar da minha saúde, para que a gente tenha realmente sucesso, seja uma quarentena de sucesso, né? Isso, e para muito, né, a gente precisa não é só se preocupar com o vírus, né? Hoje, uma grande preocupação é sobre o esgotamento do sistema de saúde. Então, realmente, a gente precisa tentar evitar o adoecimento como um todo, né? Tentar realmente precisar de hospital, precisar de assistência médica neste momento, a gente tenta ao máximo se preservar, né? A grande preocupação e o objetivo da quarentena, do isolamento social é esse, né? A sobrecarga do sistema de saúde. Porque, apesar de contabilizarmos que os casos graves só vão ser em torno aí de 5% dos infectados, mas num universo de infecção muito elevado, esses 5% satura totalmente o sistema de saúde. Satura. E daí nós vamos ver cenas dramáticas como foi o que aconteceu na Itália, como está acontecendo na Europa já, e está nos Estados Unidos agora, né? Então, o importante é ter consciência em relação a isso. Verdade. Olha só, deixa eu só mandar um beijo aqui para a turma que está acompanhando a gente, para o Daniel Lima, para Edilara Aquilini, para Pati, também para Letícia. Tânia está dizendo aqui parabéns ao Mangabeira Shopping. Um beijo para você, Tânia. Mandar também um abraço aqui para Rossana de Roque, que também está acompanhando a gente. Um beijo, Rossana. Patrícia. Olha, muita gente acompanhando já a nossa live aqui, querendo tirar algumas dúvidas. E o Gilson já fala aqui, a prevenção está em primeiro lugar. Se cuide, lave as mãos, use a consciência. É verdade, viu, Gilson? É verdade. Parabéns pelo seu comportamento. Parabéns por incentivar as outras pessoas a fazer isso, né? Isso é um autocuidado, mas vai muito além de um autocuidado. É cuidar do outro, né? Ter empatia pelo outro, né? A gente preservar a nossa saúde, a nossa higiene. Doutor Tiago, vamos lá. E agora? O que fazer? O que é que a gente faz, doutor Tiago, com esse sono, doutor Tiago? Porque assim, o sono, eu vou falar por mim, né? Muito, se eu fosse me deixar à deriva, né? Como meus compromissos de 6 horas da manhã não estão mais às 6 horas da manhã, né? A gente vai esticando à noite. Teve dias que eu me deparei com 3 horas da manhã, entendeu? Que não é muito legal, né? E Não. aí, o que é que a gente faz? Então, Mina, o que eu enfatizo em relação a isso, o primeiro ponto é manter uma coisa chamada rotina. Até no momento que eu estava no isolamento total, o que nós tentamos fazer é manter uma rotina diária, porque aí você consegue obedecer a algumas coisas. Porque se você mantém a rotina, você vai dormir aí aquele período ideal em torno de 8 horas, não vai acordar tão tarde e, consequentemente, vai fazer todas as refeições, porque o nosso objetivo final é o quê? Imunidade. Isso. Então, se você não tem um sono adequado, dorme mais do que o ideal, então você termina suprimindo alguma refeição. Tudo isso são fatores que vão favorecer e podem comprometer a sua imunidade.
Daí, claro, nem todo mundo tem um trabalho que faça o chamado home office, né? Que facilita para manter a rotina, mas aí vai da criatividade nas atividades domésticas, né? Isso daí se policiar para não acordar tão tarde, porque, consequentemente, você não acordando tão tarde, não vai ficar sem sono à noite, não é isso? Uhum. E manter esse período de sono ideal em torno de 8 horas, mas que não seja após trocando a noite pelo dia, como se fala, porque realmente é algo que não é interessante para manter que nós chamamos a higiene do sono, né? Então, Uhum. outra coisa, ao deitar, evitar ficar assistindo televisão, porque a luz azul, a luz branca dos televisores terminam confundindo um pouco o cérebro e dificultando o ciclo circadiano, alterando o sono. Tudo isso são medidas para a higiene do sono. Então, deitar, apagar as luzes, evitar ficar com atividades na cama, tipo assistir séries, esse tipo de coisa, ou leitura, né? Porque a luz também termina sendo um tipo de estímulo, para que consiga dormir o mais cedo possível e consiga essas horas de sono com qualidade para também acordar e fazer as refeições do dia como se manda, né? Fazer as refeições e de repente realmente reorganizar uma nova rotina, né? Até incluir Exatamente. coisas que se a pessoa às vezes não praticava uma atividade física, tentar aproveitar também esse tempo para incluir isso na rotina, né? Já ocupa um pouco a cabeça, é bom para a saúde mental, é bom para o corpo, para a saúde física, né? Não, claro, isso é outro. Quando a gente fala rotina, a rotina do sono e a rotina do dia. Uhum. Muita gente reclama quando está trabalhando, eu não consigo fazer atividade física porque o meu trabalho é muito desgastante, eu passo muito tempo chego tarde em casa. Mas se você está com o horário disponível, você passa a incluir a atividade física como dentro da sua rotina. Tem muito exercício que você pode fazer em casa. Tem vários aplicativos, vários. Eu vi que vocês tiveram uma conversa também com o personal trainer, não foi essa semana, Isso. que não precisa de nenhum equipamento específico e já ajuda para a retirada do sedentarismo, porque é muito importante essa atividade física também para a imunidade. A atividade física que ocorre um fortalecimento muscular, oxigenação dos tecidos, condicionamento físico com reserva pulmonar, diante da questão do Pois Covid, é, que, verdade. que tem essa agressão pulmonar. Claro, se você é sedentário, o personal trainer deve ter falado melhor do que eu, inclusive, em relação a isso. Se você é sedentário e não faz atividade física, você vai sentir não vai ter o condicionamento físico ideal no primeiro momento, mas à medida que você for fazendo essas atividades rotineiramente, você vai ver que vai adquirindo gradativamente e até uma maneira de estímulo mesmo para que você consiga passar, após essa fase, a praticar uma atividade física de maneira rotineira, né? Pois é, nessa quarentena agora a gente vai observar quem é que estava com a desculpa de que não tinha tempo para treinar, quem Exatamente. estava usando o estou sem tempo para não treinar ou quem realmente não Ou tinha essa disponibilidade, né? se é a preguiça mesmo, né? Porque, assim, os programas, tem vários. Tem programas no YouTube, tem aplicativos de celular, quase todo mundo hoje tem acesso a esse tipo de coisa. Então, são programas bons. Eu mesmo fiz alguns, aliás, continuo fazendo, né? Alguns deles e que realmente são bem interessantes. E isso é importante, pessoal, para a imunidade. O sono, a atividade física, a alimentação é de extrema importância para a imunidade. Às vezes as pessoas, eu digo até para os meus pacientes de consultório mesmo, eu quero uma vitamina para isso, uma vitamina para aquilo. Eu digo, não, você quando está fazendo uso desse tipo de coisa, você está tentando começar a construir a casa pelo telhado. Vamos lá, você pratica atividade física, tem um sono adequado, tem uma alimentação adequada, tem tudo isso, ok, a gente pode complementar. Mas querer fazer o uso de medicação ou tomar alguma vitamina e achando que só isso vai resolver, tá errado.
Tá errado, né? Pois aí, aproveitando o gancho da vitamina, a Tânia está colocando aqui. É importante utilizar a vitamina C diariamente ou isso é mito? Ela falou uma coisa importante, muita gente não faz o uso diariamente, às vezes não consome, né? Isso na alimentação. E quando adoece, vai tomar a vitamina C como medicação para aquela doença. Eu complemento a pergunta dela. Vitamina C como medicação para gripe, isso funciona para aquele momento? Então, a vitamina C, ela é importante sim no sistema imunológico. Então, no momento da doença, se o paciente não fizer a ingesta adequada através da alimentação, pode fazer a suplementação. Em relação ao coronavírus especificamente, também foi visto que o uso da vitamina D pode ser como fator protetor. Mas os estudos em relação a isso ainda estão bem iniciais, então não é uma coisa que está comprovado cientificamente. Precisa de mais estudos para comprovação. Mas é algo que pode ser utilizado sim. Uhum. E no caso da vitamina D também, não é? É muito bom para nossa saúde, a gente precisa, né? Então, tomando dentro daquilo que é recomendado, vai fazer, né? Mal não vai fazer, dentro do que se é recomendado, né? Pois é, tem que ter cuidado com os excessos e aquilo que eu falei. Eu vou tomar vitamina C, vou tomar vitamina D e vou ficar imune para o coronavírus. Dormindo Não vai 12 horas por acontecer, né? dia, fazendo atividade física, realmente não vai. Pode fazer a suplementação sim, vitamínica, mas o primeiro passo são esses outros cuidados que a gente falou. Verdade, né? Então, Essas outras coisas. então é assim, é um complemento. Tudo vai juntando um pouquinho e vai fazendo a nossa imunidade. Afinal de contas, ela não é formada por um aspecto. Realmente é como você está falando, precisa de várias coisas, né? Exatamente, é uma casinha que a gente vai construindo. A suplementação, o uso de medicação são apenas uma parte delas. Às vezes as pessoas confundem e acham que só fazendo isso está resolvido, que não é. A alimentação é extremamente importante, a ingesta de água, que é coisa que eu até como urologista bato muito nessa tecla pela questão dos cálculos renais e tal. Mas as pessoas não tomam água na quantidade adequada, é impressionante. E nós vivemos num estado quente e isso precisa ter cuidado em relação a essa ingesta de água e líquidos claros, sucos, chá, o que for. Mas é muito importante essa ingesta de líquidos adequadamente também. Muita gente espera ter sede. A gente tem que esperar ter sede para tomar água? Não necessariamente esperar ter sede, porque a sede pode mascarar. E às vezes as pessoas também tá com sede e tomam líquido inadequado, por exemplo, refrigerante, que é muito rico em sal. Então mata a sede, mas não hidrata o organismo. Então é Pode até importante. desidratar, né? Nesse caso, né? Tem que eliminar mais água para se livrar dele. Exatamente. O importante é a hidratação. Com a água mesmo, para que tenha, quando for urinar de uma maneira sempre no fim dos turnos, uma urina clara. Uma coisa, eu estou vendo uma pergunta aqui, cerveja faz bem? Olha! Então, era uma coisa que eu queria enfatizar em relação a essa período da quarentena, para a imunidade também, que eu estou vendo, falo até por alguns amigos meus, que estão exagerando um pouquinho no álcool. E isso é um fator que o álcool, ele desidrata e ele altera a imunidade. Então, estou de quarentena, estou em casa, vou beber. Essa ingesta de álcool diária não faz bem para o organismo, porque causa retenção hídrica, de baixa imunidade. Normalmente a bebida vem com a ingesta de calorias inadequadamente. Então, tudo isso são fatores que não são bons nesse momento. Então, vamos ter cuidado, pessoal, com essa questão da ingesta de água. Beber com responsabilidade. De água não, de álcool. De álcool. Beber com responsabilidade. Pois é, e sem contar, né, que muitas vezes o excesso do álcool leva o indivíduo a passar mal, às vezes chega até a precisar
de atendimento médico, ou seja, o que a gente não quer agora, né? Exatamente, é. Não quer, não é legal, gente. Não vamos evitar o hospital, vamos evitar, não é a hora. Evitar as urgências, até porque Isso. o contato lá na urgência É um risco, né? é um risco também para o contágio. Pois é. Eu voltei a frequentar, as urgências depois quando saí do meu isolamento e vi realmente que as pessoas estão obedecendo isso aí. Elas estão bem vazias. Eu estive em alguns hospitais privados e públicos nessa última semana e realmente está tudo bem vazio, as pessoas estão respeitando. Eu também abri o meu Instagram para perguntas em relação a algumas dúvidas, então que a gente consegue resolver sobre isso. A gente tenta, né, via telemedicina mesmo, Isso é mas bacana, eu acho. pois é um esforço conjunto para que Conjunto. nós consigamos vencer essa fase de maneira adequada. Mas Isso. aí até avisar aos seguidores que se tiver alguma dúvida nesse sentido, pode fazer as perguntas que assim que possível a gente responde. Pois é, olha aí, gente, todo mundo adicionando aí Dr. Tiago no Instagram, porque é importante, às vezes, claro que isso vai se resolver em coisas pequenas, né? Mas são orientações que a gente precisa muitas vezes. Então, é prestar um serviço, né, de forma gratuita. Muitos médicos estão fazendo isso e É, ajuda demais. Ajuda demais uma orientação, né, uma dúvida que se tenha, né? E você poder ter esse contato com o médico diretamente pelas redes sociais é muito bom. é, Isso é usar de maneira positiva, né? De maneira bem positiva e colaborar com esse momento da gente, que a gente está sendo difícil para todo mundo, mas é uma forma de dar-se as mãos, né, doutor Tiago? com certeza. E foi muito importante, eu até agradeço, que eu abri isso no período que eu estava em isolamento, foi uma coisa que ajudou a me instituir a rotina, porque eu separava uma hora do dia para responder a dúvidas do pessoal e eu me sentia útil de alguma maneira. Pois é. Então foi muito importante, eu creio que tenha sido importante para as pessoas que eu tentei ajudar, mas foi muito importante para mim também. Ai, que bom. Então, eu agradeço a quem fez as perguntas e espero ter ajudado. Ah, com certeza, ajudou bastante. Deixa eu aproveitar aqui agora, vamos fazer mais uma pausazinha para mandar beijos. Edmilson, manda um salve aí. Salve, Edmilson! Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Mandar um beijo também para Maria Eduarda Fontes, um beijo. Duda tá perguntando aqui por Luísa. Luísa tá aqui na sala, Duda, fazendo bagunça. Você tem que vir aqui em casa, minha amiga, para me dar uma forcinha, para me ajudar depois dessa quarentena. Porque depois da quarentena, doutor Tiago, eu tava falando assim para minhas amigas que eu vou precisar de férias da quarentena. Férias da quarentena, porque minha filha tá com muita energia. Mas a gente tá tentando deixar ela gastar muito dessa energia em casa. Colocar as crianças na rotina também. Quem tem Isso, criança em casa, colocar o horário que vai para a escola para fazer alguma atividade, né? isso. Essa é a orientação que eu tenho passado para os meus sobrinhos. Mas, porque ajuda, é a criatividade mesmo ajudar para melhorar o dia, né? É verdade. Mandar um beijo também para Adriano Florencio, que está aqui com a gente. Um beijo, Adriano. Marília, um beijo para você. Marília também está botando uma pergunta aqui para a gente. Controlar o sono estando em casa o dia inteiro é muito difícil. É verdade. Voltando para o sono, é verdade. Mas uma coisa em relação que eu esqueci da higiene do sono, é interessante, já que a pessoa está em casa, às vezes no trabalho não consegue fazer isso, a sesta, né? Que é aquele soninho após o almoço. Então você tenta acordar, pode não ser tão cedo como você disse, Virna, dos seus compromissos das 6 horas da manhã, né? É. Mas acorda um pouquinho mais tarde, faz alguma atividade pela manhã e após o almoço faz aquela sestazinha, que é aquele soninho bom de meia hora, 45 minutos, que é bem interessante. Mas também ter cuidado para não dormir a tarde toda, né? Porque
Porque aí cai por terra tudo aquilo que a gente falou, dorme a tarde toda, aí quando chega à noite não vai estar com sono, e termina atrasando e mudando todos os seus horários. E, novamente, quando a gente faz isso, altera o quê? A imunidade. Pois é, então deixar para assistir as séries assustadoras da vida, mas durante o dia, né? Sobe um pouquinho esse horário. No final da tarde, após alguma atividade que tenha programado fazer, de ter ensinado para as crianças, fazer atividade física. Esse tempo da atividade física, 40 minutos, 1 hora, é totalmente suficiente diariamente. Até principalmente para quem não estava fazendo nada, né, que está sedentário, porque é uma coisa gradativa, o condicionamento físico. Eu sei que você vai conversar com a nutricionista, mas apenas fazendo o alerta, ter cuidado com a alimentação, né? Eu É já falei em importante, relação, né? em relação aos líquidos, à água, mas em casa a gente tem a tentação de querer comer errado. Então, evitar esses alimentos industrializados, o excesso de açúcar, ou de alimentos adoçados artificialmente. Naquela hora que bate uma fominha, dá preferência a pegar uma fruta, alguma coisa do tipo, evitar essas coisas, porque isso é um dos pilares para a gente manter a imunidade adequada, né? É verdade. Olha só, Bruna Lima, um beijo, Bruna. Bruna Kelly está dizendo aqui, tentar manter uma rotina importante, sobretudo para a saúde mental. Voltando lá à história de criar uma rotina. É verdade, porque é outro ponto extremamente complexo na quarentena. Acredito que um desafio para muita gente, né? Muita gente que não tinha uma rotina tão presa, né? Tão doméstica. Então está sendo um desafio, né? Enfrentar apenas a sua casa. Imagina que loucura, né? Isso que todo mundo achava que era, ai, maravilha, ficar em casa, ter tempo. A gente nunca passou por um momento como esse, doutor Tiago, de sobrar tempo. Isso é muito perturbador para muita gente, né? Então, hoje estamos com tempo de sobra, né? Estamos na nossa casa com as pessoas que a gente ama e isso está perturbando muita gente. É complicado com a parte da saúde mental também, né? A saúde mental uma coisa importante que tem que se ter muita atenção. E as pessoas vão ter que realmente descobrir aquelas atividades Se que reinventar vão. mesmo, né? Seja leitura de alguns livros. Tem gente que não tem esse hábito. Eu já vi pessoas que fazem alguns trabalhos manuais, então terminam descobrindo esse tipo de coisa. Mas realmente é uma reinvenção, você que ter um autoconhecimento para você ver o que vai lhe satisfazer e descobrir o que realmente pode lhe trazer satisfação e saúde mental, consequentemente, né? Pois é. Olha aqui, o Pastel Pegando Fogo. Um abraço para você, Pastel Pegando Fogo. Ele tá falando aqui, vamos comer pastel, mas no delivery. No delivery não pode ser muito, não, né? As frituras. Mas acho que ele deve ter uma receitazinha mais leve. Não, mas duas vezes na semana não tem problema. O problema é quando quer fazer isso todo dia e em grande quantidade, né? É verdade, é verdade. Vamos passar aqui mais. Influence está falando aqui ótimas dicas. Muito obrigada. Participe mais com a gente. Jussiane está dando dica aqui. Hitbox é o melhor. Ó, eu testei em casa, eu gostei. Você já conheceu o Hitbox, essa atividade que estão fazendo na internet? Ainda não fiz, não. Então, tem umas videoaulas aí que são bem legais, facinhas, você faz na sala de casa, assim, não precisa nem gastar o sofá, porque você vai gastar ali o espaço do seu corpo para realizar uma dançadinha de leve, com exercício no meio. É legal, é verdade, Jussiane, eu gostei, viu? Gostei. Vou continuar fazendo aqui em casa, vez por outra, porque vou ter que criar o ritmo de novo, né? Marília está dizendo que tem muito treino no YouTube feito por educadores físicos e isso é importante, né? Porque a gente busca orientação, mas é importante buscar orientação com pessoas que entendam de verdade, né?
E claro, se você tem condições de saúde diferenciadas, se você tem alguma limitação, claro que o seu caso, ele realmente precisa ser revisto, precisa ser visto com forma diferenciada, como exceção, né? Certamente vai ter alguma indicação do seu médico, né? Por exemplo, com minha mãe. Minha mãe, ela tem alguns problemas de saúde, tem hipertensão, então ela já sabe até onde ela pode ir, né? O médico dela já orientou, mas mesmo assim a moça continua no sedentarismo e aí a gente fica tentando estimulá-la a fazer aquilo que ela pode, a fazer aquilo que faz bem para ela, aquilo que o médico Claro. dela já permitiu, né? É realmente sair da estaca zero, dar seus passos iniciais e buscar realmente ter cada dia mais uma qualidade de vida melhor e viver melhor, né? Ter uma condição de vida melhor. Não, a atividade física nesse período é fundamental, porque realmente traz todos aqueles benefícios que eu falei, né? A questão da oxigenação tecidual, condicionamento físico, reserva pulmonar, isso é algo muito importante. Em todos os períodos, mas nessa fase, então, é algo que tem que ter atenção e não pode usar desculpa. Não, na verdade, nem é desculpa, né? Tá em casa, então significa que vai ter como encaixar um tempinho para fazer aquela atividade aí, para que tenha esses benefícios. Não tem como fugir, não. Realmente é algo que as pessoas, quem não está fazendo ainda, procure fazer, porque é importante e talvez você até se descubra e inclua isso na sua rotina para quando essa fase passar, você conseguir os benefícios dos exercícios continuamente, né? É verdade, olha só, perdi aqui duas perguntinhas que quando a gente estava falando da água que eu não fiz, deixa eu aproveitar e tirar logo essas dúvidas com o doutor Tiago. O Dair Neto está falando o seguinte, de ressaca, quantos litros de água tomar? Ó, depende do que você bebeu também, né? Ó, daí com certeza vão ser muitos, viu? Porque você provavelmente vai estar desidratado por conta do álcool, né? Aquela questão que eu falei do excesso do álcool vai causar uma desidratação. Então, o ideal é que tenha a ingesta de pelo menos uma conta básica que nós fazemos é 50 ml por quilo. Então, numa fase de ressaca aí, num homem normal, de em torno de 80 quilos, 70 quilos, você faz 3 litros por dia, né? É uma quantidade de água bem considerável. Mas na ressaca eu acho que a pessoa consegue. Marília tá aqui, Marília pede também a quantidade de água, né? Qual seria a quantidade indicada de água para a mulher normalmente? Qual seria, doutor Tiago? Não, então, o cálculo que eu falo, esse cálculo que eu falei é entre 30 e 50 ml por quilo. Então você pega o seu Certo. peso e multiplica aí em torno de 30 ml, que vai dar a quantidade adequada. Quando a gente fala líquido, é a água e os líquidos claros, né? Suco, mas só ter o cuidado de evitar o excesso de açúcar, né? Chá também pode entrar na conta. Ah, que bom. E a Rose está perguntando aqui: o suco de laranja e limão substitui a vitamina C da farmácia? Bom, é importante a obtenção da vitamina C sem ser a complementação com medicação. Normalmente, sim, a dieta adequada, a nossa dieta, se for com suco de laranja, limão, acerola, vai atingir uma cota dentro da dosagem ideal. Se fizer essa ingesta diária, é algo que pode ser prescindido, você não usar a vitamina C industrializada, né? Ok, Pode olha, ser por via natural, digamos assim. natural. Uhum. A Daniela está falando aqui, sou fã desse doutor. Olha ele Ah, aí. obrigado. Aqui, tem mais uma pergunta aqui. Ai, não estou conseguindo entender essa pergunta aqui. Água com limão faz bem? Não é algo que haja uma contraindicação da água com limão. Eu sei que algumas pessoas fazem a ingesta durante o jejum, né? Isso aí é algo que não é contraindicado, mas aquelas pessoas que têm algum problema gástrico, principalmente relacionado à gastrite, se for mantido o jejum, pode ser que haja um certo desconforto, alguma coisa, mas não há uma contraindicação, não, e pode fazer. E é uma fonte de ingesta de vitamina C, não deixa de ser uma fonte de ingesta de vitamina C, né? Aham. Olha só, Patrícia está perguntando aqui, doutor. Não sei se você vai poder nos ajudar. A mosca pode transmitir o coronavírus?
essa questão viabilidade do vírus em superfícies ainda está sendo estudada, mas assim, não há relato ainda de agentes transmissores. A transmissão é mesmo o contágio do vírus em mucosa. É raro uma mosca pousar em mucosa, tipo boca, esse tipo, ou a mucosa, a conjuntiva, né? A mucosa do olho. Então termina que acha que ela não vai ser um agente transmissor, porque a transmissão que nós falamos via as superfícies, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa espirra numa região, você passa sua mão e depois essa mão você leva à boca ou à região da face que entra em contato com a mucosa e termina sendo contágio. Então, por isso que é importante ressaltar de proteger quando for tossir, quando for espirrar com essa região do braço e evitar passar as mãos na região da face. Então, a mosca não é considerada um agente transmissor, não. Pois é, e você tocou num ponto importante que o grande desafio, né, do coronavírus é por ele, nesta condição que ele voltou, né, que a gente já sabe que é de uma família de vírus que já esteve por aqui, né? Já esteve pelo mundo. Mas nessa nova conformação dele é muito pouco conhecido, né? Então, os cientistas estão conhecendo, os médicos estão conhecendo com a pandemia circulando. Então, tem muita coisa ainda que não se sabe sobre ele, né? A comunidade científica está aprendendo sobre ele literalmente com o bonde andando, né? Digamos assim. Então, ele é novo nesse sentido, porque é esperado que esses vírus sofram essas mutações, mas essa mutação que está com essa transmissibilidade elevada termina que realmente está sendo um desafio e obrigando a comunidade científica a ficar nessa coisa de estar descobrindo quando o problema está acontecendo. O que já se sabe é essa questão da viabilidade dele por horas e até dias em superfícies inertes. Isso que termina transformando ele, aumentando a sua taxa de transmissibilidade. Por isso, porque realmente a maioria dos vírus, após a saída do hospedeiro, no caso nós humanos, nessas superfícies, eles têm uma duração reduzida. Mas esse vírus não, ele já foi visto que em plástico tem duração de dias, em metal de né? 3, 4 dias. Então, qual é o problema? Você tosse e protege com a mão, pega num corrimão, ficou lá o vírus. Se outra pessoa passar com a mão ali e depois levar a mucosa, vai terminar pegando. É verdade. Olha só, doutor Tiago, temos mais uma pergunta aqui para você. Tânia está perguntando aqui. Doutor Tiago, em relação ao Covid-19, quando devo procurar atenção médica, caso venha apresentar sintomas? É uma pergunta que a gente deve estar sempre, né, reforçando, né? Existe aquele sintoma aqueles sintomas que nós chamamos de sinais e sintomas de alerta, que é principalmente o quê? A falta de ar. Então, se houver a presença de falta de ar, a orientação é a procura do serviço de urgência, porque pode ser necessário a assistência com oxigênio ou de ventilação. Os sintomas gripais em si, não necessariamente, até porque na urgência vai ser tratado com sintomáticos. Então, a febre, a tosse, a coriza, que na verdade, são os sintomas que a grande maioria das pessoas vão apresentar, seja pelo coronavírus, seja pelo vírus influenza da gripe comum. Mas o que realmente deve chamar a atenção, é muito importante sua pergunta, Tânia, é a falta de ar, porque aí pode ser necessária realmente a assistência especializada e que em casa a pessoa não vai ter como fazer. Doutor Tiago, me diz uma coisa. O Ministério da Saúde recomenda, né, que a quarentena ela seja estabelecida assim que o primeiro sintoma aparecer, né? Porém, o primeiro sintoma apareceu, mas essa pessoa até então já estava transmitindo o vírus por aí? Sim, porque na verdade existem duas situações. Existem aquelas situações que nós chamamos de portador assintomático, esse a gente não tem como
saber, né, aquela pessoa que terminou, estava com o vírus e não apresentou sintomas, mas de alguma maneira terminou transmitindo para alguns. E tem aquele que nós chamamos de período de incubação, que é quando o tempo, a maioria das doenças tem isso, de que tem algum agente transmissor, causador, o período da sua infecção até o período que começa a surgir os sintomas. Para o coronavírus, esse período varia de 5 a 14 dias. Então, antes do surgimento dos sintomas, a pessoa já estava infectada e já poderia sim estar com transmissão. Mas aí você não tem como saber, né? Infelizmente, é algo que... Por isso que é importante o isolamento. Você não conviver com outras pessoas. É esse o grande pulo do gato, o que é importante para as pessoas ficarem isoladas. Você não ter contato com pessoas fora do seu convívio, porque não vai ter o perigo de você ser um portador assintomático ou ter um período, estar no período de incubação e estar infectando outras pessoas. Por exemplo, eu saí do meu isolamento total em relativo à viagem, mas eu continuo com as minhas atividades de urgência, ou seja, eu frequento o hospital. Então, eu não tenho contato procuro não ter contato com as pessoas da minha família, porque mesmo da minha família ou com terceiros. Por quê? Eu posso ser, hoje, um portador assintomático ou posso estar no meu período de incubação. E daí eu vou terminar infectando outras pessoas. Então, continuo em isolamento social, só saio para ir para o hospital. Então, eu não posso ter contato com outras pessoas nesse sentido, entendeu? É a minha responsabilidade. Por Pois isso que é. nós vemos em outros locais profissionais de saúde em hotéis para não ter contato com a família, porque eles podem estar justamente nessa fase aí que você falou. E, na verdade, isso até para vocês, para a classe, né, profissional da saúde, é muito mais delicado esse momento, infinitamente mais delicado, né? Agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal, como é que está sendo para você, né? Ter que ficar ainda mais longe da sua família, ainda mais longe de pessoas que você ama, porque aqui no meu isolamento eu tô com as pessoas que eu mais amo. Tô distante dos meus pais, né? Tô distante deles, mas tô aqui com meu marido, tô com minha filha, né? Agora, e aí, o profissional que muitas vezes tem que se isolar, tem que ficar longe de quem ama, tem que ficar longe das pessoas especiais, como é que fica isso? Fica o coração apertado e morrendo de saudade, né? Eu tô morrendo de saudade dos meus sobrinhos. Que o pai, Que o pai ele tá dizendo aqui, olha, quanto tempo para acabar o isolamento? Estou com muita saudade de abraçar você, tio. eu também. Quero até mandar um beijo para eles, mas não tenho o que fazer. Eu tenho que. É a nossa missão. As urgências não, as outras urgências também não param, Não para. então a gente tem que ter essa responsabilidade e enfrentar. Realmente é situação de guerra, né? Não tem outra palavra para descrever, não. E vai passar, se Deus quiser, como já passou em outros locais, e vai ficar todo mundo bem. Vai sim, se Deus quiser. E a gente É. agradece, viu, Tiago? A gente agradece muito aos profissionais, a você, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, essa turma que está Obrigado. aí na linha de frente, a gente agradece muito, né? Porque estão aí no combate por nós, né? Então, é uma missão muito importante, né? E a gente sabe que nessa hora vocês pensam muito menos em vocês, né? Muito menos ainda, né? Honrando os juramentos e acabam esquecendo de si mesmo, né? Para se doar ao outro. Isso aí não tem preço. E a gente agradece muito, a sociedade agradece muito por isso. A gente não tem, realmente vai do jeito que dá, infelizmente se batendo com situações que faltando coisas para nossa própria proteção, mas é nossa missão e a gente faz o possível, né? A gente sabe que do mesmo jeito que o nosso esforço de se isolar da nossa família é também para que outras famílias tenham o sucesso no final que a gente espera.
E é o que a gente vai sem dúvida. ter, se Deus quiser. É, Olha só, Tiago, hoje eu vi uma informação bem interessante. Ainda pegando o gancho dessa última fala sua, da fala sobre os sintomas, só para a gente finalizar, que nosso tempo já está uhum. acabando. Eu Já? achei. Já está. Que bom, né? Eu também tô achando que nem É, está acabando. Olha só, hoje saiu pela primeira vez um dado bem importante na China, né? Um levantamento que foi feito que foram identificados cerca, era 1.000 e alguma coisa, não vou me lembrar o certo, mas era um pouco mais de 1.000 casos de coronavírus, de pessoas com coronavírus de forma assintomática. Para você ter ideia, né, gente? Para a gente ter ideia de como isso pode estar perto de nós. A gente está falando de um dado inicial, de uma pesquisa inicial, né? Isso certamente não vai refletir toda a realidade, né? Deve ser muito maior, né? Porque foi o primeiro dado que a China divulgou sobre isso, né? Eles estão realmente iniciando esse tipo de pesquisa, estão ganhando mais tempo, agora um pouco mais de fôlego. Então, olha só que importante a gente saber de uma informação dessa, né? não, Mina, o que acontece assim, a pandemia chegou aqui no Brasil já numa fase que nós aprendemos com as situações, né? Houve a situação da China, ali do lado estava a Coreia, que teve uma situação diferente, mas o que foi diferente na Coreia em relação à China foi a testagem. Uhum. Houve muitos testes realizados e isso permitiu que eles conseguissem fazer um isolamento, que fez o isolamento e fez a coisa adequada. Então termina que a gente tem que enfatizar nesse isolamento para que possa ter sucesso na maneira do combate disso aí. Pois é, nós vamos ter sim. Mandar um abraço aqui para Lívia, para Silvana, um beijo para vocês. E Francisco está falando aqui, quem trabalha em supermercado fica como? Francisco, tem que se proteger, hein? Pois esse pessoal também dá os parabéns, né, que está mantendo Isso. o abastecimento da população, que está se expondo também, sem dúvida, justamente E por numa isso que a gente está rotatividade de falando, pessoas muito grande, né? Contato ali com claro, centenas de pessoas diariamente. e que com certeza pode aparecer essas situações, né, dos portadores assintomáticos ou das pessoas que estão no período de incubação e que ainda não tiveram nenhum tipo de sintoma e está lá. Eu tive em alguns supermercados também, vi que está tendo alguns cuidados, o pessoal com máscara, o uso de barreiras, né, entre os caixas e as pessoas, porque justamente protege contra aquelas gotículas e tal, mas realmente são heróis também que estão permitindo aí que todo mundo mantenha esse isolamento de maneira confortável, sem ter problema quanto a essa questão de alimentação, tudo, né? É Os verdade, e é importante. caminhoneiros, né? Também é importante a gente lembrar do seguinte, a gente ficando em casa, quanto mais pessoas ficarem em casa, aqueles que podem, a gente também está protegendo quem está trabalhando. A gente está protegendo quem está na rua também, né? Quem não pode ficar em casa, porque a gente está diminuindo a circulação. Diminuindo a circulação, diminui-se também o contágio, diminui-se o contágio, inclusive dessas pessoas que estão ainda trabalhando. É uma forma de protegê-los também, né? Então, realmente colaborar, realmente é a hora de dar as mãos. Não tem escapatória. A gente precisa dar as mãos agora, precisa unir-se, né? Unir-se contra essa virose aí que a gente vai superar, não é mesmo, doutor Tiago? Vamos sim, sem dúvida, é um desafio para todo mundo, a situação inédita para todo mundo também, mas a maneira de lutar contra ela está sendo uma maneira bem simples, que é ficar em casa, né? Ficar em Então, casa. claro que nós sabemos as questões econômicas que têm seu peso também, mas a economia a gente recupera e a vida não, né? É verdade. Doutor Tiago Costa, muito obrigada pela sua participação. Foi muito massa nossa conversa. Adorei. Adorei também, estamos sempre aí à disposição
Com certeza. Espero que nós tenhamos também outras conversas em situações mais amenas, né? Pois é, né? Pois é, né? A gente vai, vamos falar mais da urologia depois, É. não é? Dando o recado da urologia, namorar pode, viu, pessoal? Faz bem. Bom que você tocou, eu vi a pergunta, fingi que não vi. Namorar pode, é importante para a vida, para a saúde mental. Ainda bem que minha namorada é médica também, então a gente pode Compreendo, se então. encontrar. Que bom, que bom. Abraço para ela também. Doutor Tiago, muito obrigada mais uma vez. Um beijo para você de casa que nos acompanhou nessa live ótima. Um beijo para o Mangabeira Shopping, para todo mundo que nos assistiu, para os lojistas, para os funcionários. Toda vez eu falo isso, que eu estou morrendo de saudade, porque eu estou mesmo. O Mangabeira Shopping faz parte da minha rotina. Eu saio da minha rotina, corro lá, vou almoçar no Mangabeira Shopping, vou gravar no Mangabeira Shopping. Estou sempre interagindo com os meninos das lojas, com os lojistas, e isso me dá muita saudade. Mas estamos em casa para daqui a pouquinho estarmos juntos novamente. Com certeza. Doutor Tiago, então, Eu até a quero, eu próxima. quero agradecer também ao Mangabeira Shop e a você, Mirna, pela sua simpatia. Foi muito boa a conversa novamente. Quero deixar à disposição, tá aí meu Instagram. Quem tiver qualquer dúvida, depois pode mandar, que nós vamos esclarecer assim que possível. Pois é, gente, tá vendo aí? Olha, doutor Tiago já ajudando também. Segue ele lá no Instagram, porque aí você tiver alguma dúvida, se ele puder te ajudar, ele vai te ajudar. Olha que coisa boa, né? Ter um apoio desse numa hora dessa. Esse doutor é 10. Obrigada, doutor Tiago. Um abração. Obrigado Até a você. próxima. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.